Boa tarde, pessoal. Que coffee break maravilhoso esse, hein? Vou falar para vocês, acho que é o sétimo, oitavo hotel que a gente está passando. Oitavo hotel. Sem sombra de dúvidas, foi o melhor coffee break de todos. Vocês deram sorte, tá? Foram premiados. Bom, meu nome é Henrique. Ah, eu trabalho na hotelaria desde os 14 anos de idade. Tá? Comecei como aprendiz de hotelaria. Trabalhei como barboy, barman, comi, garçom, auxiliar de cozinha, auxiliar de confeitaria, steward. Ajudei na governança por pouco tempo. Quem daqui é da governança? Governança, governança, governança. Parabéns, eu nunca levei tanta bronca na minha vida como na governança no curto espaço de tempo que eu passei por lá. Foi no começo da carreira, eu era muito novo. E foi na Inglaterra, cheguei um pouco atrasado alguns dias, foi o suficiente para levar as maiores broncas da minha vida, naturalmente. Trabalhei também na área administrativa, financeira, cozinha, acho que eu já falei, recepção um pouco tempo como auditor noturno, fui gerente de eventos, gerente de alimentos e bebidas, e hoje atuo como gerente geral no Hotel Ibis Styles aqui em Brasília. Em Brasília eu trabalhei no Royal Tulip, na época que era Blue Tree. Trabalhei na Rede Pitar, como gerente geral durante 4 anos. Enfim, tem alguns anos já, mais de 20 anos na hotelaria. Quem aqui tem mais de 10 anos de hotelaria? Muito bom. 20 anos. 20 anos. Alguém já tem 30 anos de hotelaria? Ainda não, graças a Deus. Falta 3, né? Daqui a pouquinho. Maravilha. Bom, me graduei em gestão de hospitalidade internacional na Suíça. Então, eu comecei trabalhando e me formei na área e tenho um bacharelato internacional em economia para complementar. Tá? Vou estar conversando com vocês sobre estrutura organizacional e as relações interpessoais dentro dos hotéis, além disso, as intersetoriais. Tá? Antes da gente começar, um breve resumo da hotelaria, muito breve mesmo, porque a gente tem pouquíssimo tempo, mas hotel, pela definição, é todo meio de hospedagem destinado ao abrigo de pessoas em trânsito e curta duração. Isso na definição. Tá? Muita coisa está mudando. Acho que tem gente aqui da HPlus, eu dei uma olhada na lista. Quem aqui é da HPlus? A HPlus tem alguns empreendimentos aí, long stay, e são denominados hotel. Isso já é uma mudança, porque na essência, hotel é só curta duração. Tá? Os primeiros relatos de meios de hospedagem semelhantes a hotel ocorreram 700 anos antes de Cristo, na época dos gregos e romanos, quando havia aí os viajantes, né, a cavalo, peregrinavam e tinham suas viagens motivadas pelo comércio, pela troca de bens, fundamentalmente. Serviços, acho que na época não era bem o caso. Esses estabelecimentos eram reduzidos e estruturados de acordo. Eram estalagens, basicamente, para fornecer um dormitório e algum tipo de refeição. Naturalmente, toda a sua estrutura organizacional estava adequada para essa realidade. Basicamente, eram estabelecimentos que eram detidos por familiares, os familiares trabalhavam lá e atendiam os poucos serviços que eram ofertados. Acho que a única coisa que tem diferente aí de uma pousada muito simples de hoje é que naquela época havia o serviço para guarda de cavalos, né? Tinha aí a parte toda de transporte, vamos chamar assim. Lá em meados do século XIX, 1820, 1826, é que a gente realmente passa a ter contato com a realidade que nós trabalhamos até os dias de hoje. Então, para quem não sabe, César Ritz, considerado o papa da hotelaria, na França ele começou a mudar esse conceito de hospedagem, introduzindo aí uma série de serviços e estruturando realmente o negócio já com recepção, com esquema de reserva, com serviços de gastronomia, com room service, com muitas coisas semelhantes que obviamente a gente já evoluiu bastante, mas foi aí inclusive que surgiu a palavra hotel, 1820, 1826. Tá bom, pessoal? Então, passamos aí uma história rápida de como surgiu a hotelaria e vamos direto ao assunto falando de estrutura
organizacional moderna, e vamos aqui mostrar um organograma de um hotel complexo. Eu não coloquei todos os serviços e todos os setores, porque não ia caber aqui e a gente não ia conseguir nem ler. Tá? Mas eu comecei escrevendo baseado numa experiência que eu tive aqui em Brasília, foi na implantação do complexo Alvorada, que é o Royal Tulip, que na época era o Blue Tree. Eram 18 gerentes na época. Alguém aqui trabalhou naquele complexo? Não. Muito tempo? Entre 2007 e 2008. 2007 e 2008, a senhora? 2001, eu estava lá. A senhora lembra de mim? Eu tinha um pouquinho de cabelo. Eu era um cara nervoso. Eu estou muito mais calmo, tá? Eu casei, eu tenho filho agora. Muita coisa mudou. Fantástico. Ele estava na governança lá? Estava com a Denise Schwartz? Bom. Ali era linha dura, hein? Linha dura, duríssima. Mas que bom. Mas naquela época haviam 18 gerentes naquele. Eu parei de escrever porque eu falei, não vai acabar nunca. Mas tinha gerente de alimentos e bebidas, gerente comercial, gerente de eventos, gerente de reservas, gerente de room service, gerente de bares, gerente de restaurante, gerente de TI, gerente de segurança, gerente de promoção, gerente de manutenção, gerente, deixa eu ver com quem que eu brigava lá, eu brigava muito, nossa, eu brigava com metade da equipe, porque eu era de eventos, pessoal nervoso de eventos. Enfim, essa estrutura, ela era adequada para aquela proposta, para aquela categoria de hotel, para aquilo que se pretendia naquela época, era um momento específico, era um momento de transição em Brasília, em termos de novos conceitos de hotelaria. É um conceito tão arrojado que até hoje é uma estrutura muito diferenciada do que nós vemos por aqui, né? Basicamente é um único resort dentro da capital federal, um resort urbano, mas é um resort, e naturalmente vinha com um conceito embarcado muito diferenciado. Ele tem uma arquitetura única, explorou bastante e precisava naturalmente de um organograma um pouco mais complexo para fincar o seu conceito. Dentro da área de alimentos e bebidas, por exemplo, tinha chefe executivo, subchefe, cozinheiro líder, cozinheiro, auxiliar de cozinha, steward e mais algumas coisas. Na governança, eu me lembro, tinha a governanta, as assistentes de governança, as supervisoras de andar, os repositores de frigobar, o pessoal que ficava na rouparia, tinha os serviços gerais, tinha as camareiras, que eram alocadas em patamares distintos, dependendo da experiência e, obviamente, com afazeres distintos. Então, eram organogramas extremamente complexos. Geralmente, os hotéis que estão situados numa categoria superior, ou seja, um upscale, que é o equivalente a 4 estrelas, 5 estrelas, são hotéis que têm organogramas muito mais complexos. Ainda assim, eles obedecem aí um equilíbrio com relação à sua dimensão, à sua disposição, né? Esse aqui é um hotel upscale, o Grand Mercury, mas é um hotel verticalizado. O caso do Royal Tulip é um hotel horizontalizado. Ele pede mais pessoas, ele pede mais estrutura, ele pede mais departamentos, porque a operação é mais complexa. Vamos dar uma olhada agora num outro organograma. Vamos lá? Esse aqui também é um organograma de uma estrutura moderna, mas simplificada. E é exatamente a estrutura que eu trabalho hoje. Tem 360 apartamentos, são 360 apartamentos, é um hotel para Brasília, está entre os maiores. Então você tem aí o Royal Tulip com 396, aqui chega a operar acima de 300, né, quando está com todos os andares operando. Você tem o São Peter, se eu não me engano, com 400. São Paulo 320 e pouco, 340 e pouco. Então, o meu tem 360. É um número razoável aí de apartamentos. Mas a gente opera com um gerente geral, 2 subgerentes, que operam em todas as áreas. Então, basicamente, eles, em termos de operação, eles têm que transitar em todos os setores. E abaixo deles vem o supervisor de controladoria, o supervisor de recepção, o supervisor de reservas, o supervisor de governança, um gerente de manutenção que deveria ser um supervisor, mas quando nós fizemos a transição em termos de organograma, nós optamos por manter essa pessoa e, portanto, a função ainda existe, mas seria um supervisor de manutenção.
e um maître, que responde pelo setor de alimentos e bebidas. Repare que nem chefe de cozinha nós temos, nem chefe executivo, nem subchefe executivo. Nós já partimos do maître, dentro da cozinha tem um cozinheiro e um auxiliar de cozinha, ponto. Não tem, a gente só tem cozinheiros e auxiliares de cozinha. E no salão não há nem garçom, nem comi, nem chefe de fila, nem nada disso. Tem apenas atendentes de alimentos e bebidas. Atendentes 1, 2, 3 e 4. Na governança, que eu falei, eu citei que a gente tem todos aqueles cargos, né? Assistente, supervisor de andar, camareira, serviços gerais, rouparia, enfim. Nós só temos a supervisora de governança e arrumadores. Por que nós optamos por simplificar tanto? Nós estávamos encontrando algumas questões relacionadas a entendimento do que seria o desvio de função. Começou muito pela governança. Nós tínhamos lá, dentro da estrutura normal, nós tínhamos lá a figura da governanta, a supervisora de andares, e nós tínhamos as camareiras, e tínhamos o pessoal, os serviços gerais. Pois bem, quando a gente precisava que alguma camareira, por alguma razão, fosse para as áreas sociais, não. Cama, camareira, quarto. Áreas sociais não está dentro do meu escopo de trabalho. Serviços gerais, esse não deveria dizer nada. Olha, vamos precisar de ajuda, porque a gente vai começar a montar quartos, né? A gente tem uma variação muito grande de operações no aeroporto. Então, de repente, a gente tem um grupo entrando lá e precisa dividir todas as camas. Praticamente todo o hotel a gente consegue dividir e montar em camas separadas, são os quartos twin, né? E quando a gente precisa, a gente bota tudo casal. A gente precisa que os serviços gerais ajudem a fazer essa montagem? Não, porque serviços gerais só trabalham em áreas sociais. Eu falei, não, cara, o serviço é geral, você trabalha em qualquer lugar, geral. Então a gente ficava nesse impasse, nessa discussão, nessa questão conceitual do que seria desvio de função. Isso na área de alimentos e bebidas, a mesma coisa, a gente teve absurdos, inclusive na área de cozinha, de cozinheiros que chegaram a alegar que havia um desvio de função, porque eles na realidade eram forneiros. O que seria forneiro? Não, é porque a gente está sempre tirando a comida do forno. Eu falei, nossa, cara, você está querendo realmente arrumar uma confusão. Mas a gente chegou a esse ponto. É muito complicado. E aí é muito importante que a gente tenha uma definição do que constitui um desvio de função. Desculpa, qual que é o teu nome? Bira. Bira? Bira. Você trabalha em que setor? Estou na coordenação de manutenção e governança. Manutenção e governança. Então, Bira, eu contratei você para coordenação de manutenção e governança. Bom, Bira, você já atua em 2 setores, cara. Você já é um cara moderno. Tá? Mas aí, de repente, eu pego você, Bira, e coloco lá no departamento administrativo, só na área de faturamento e emissão de nota fiscal. Você foi contratado para governança e manutenção. Isso é desvio de função indiscutível. Então, eu contrato uma pessoa para trabalhar na recepção e coloco ela na área de contabilidade, desvio de função. Não faz o menor sentido. Eventualmente, tem alguém aqui da área de segurança ou não? Segurança. Maravilha, lá do LEDS. Quando chega um grupo grande lá e está faltando gente para carregar a mala, você dá uma mão? Às vezes dá uma ajuda, né? Isso constitui desvio de função? Não, né? De fato, não constitui. É exatamente isso. A essência é que todos vocês, nós somos profissionais da hospitalidade. Nós escolhemos uma carreira que, dentro da sua essência, constitui o ato de servir. É muito difícil a gente começar a dizer, olha, eu fui contratada como camareira, não vou ajudar lá na área social, a arrumar lá, limpar. Apesar de ser do meu setor, tem gente para fazer isso. Não, gente. No final das contas, esse grupo aqui de profissionais, independente da sua função, ele deve ser capaz de performar no máximo de setores possível, né? Esporadicamente, sempre que possível, sempre que necessário, com o objetivo de trazer a melhor experiência para os nossos hóspedes. E isso só acontece quando a gente sabe que nós somos, acima de tudo,
profissionais da hospitalidade. Nós somos hoteleiros. Quando a gente coloca isso dentro de um contexto global de mercado, fica ainda mais óbvio que a gente deve seguir esse tipo de conduta, de postura. Eu vou explicar por quê. Talvez, aqui está o Grã-Mercury, aqui está o Mercury, está o Leste, está o Cullinan, né? Cullinan está aqui. Cullinan e Grã-Mercury, eles normalmente estão na mesma cesta competitiva. O que isso significa? Eles estão na mesma região e eles trabalham o mesmo tipo de público, o mesmo tipo de clientela. Eles estão aí numa paridade tarifária, então eles têm tarifas semelhantes. Basicamente, eles estão disputando o mesmo mercado, certo? É razoável dizer que existe uma concorrência entre esses dois hotéis, certo? Pois bem, se a gente pensar direitinho e entender que nós estamos inseridos dentro de uma indústria que ela está dentro de um contexto global, não é bem assim. O Cullinan, o Grã-Mercury, o Mercury, o Ibis no aeroporto, o Royal Tulip na beira do lago, o B-Hotel aqui atrás, o Let's, todos esses hotéis, o Intercity, eu acho que tem gente do Intercity aqui, né? Águas Claras, Intercity, todos esses hotéis, eles estão competindo com todos os hotéis de outra cidade. Porque o viajante ele vai escolher vir para Brasília, ou ir para o Rio de Janeiro, ou ir para Salvador, ou ir para Londres, ou ir para Madrid, ou ir para qualquer lugar do mundo. Então a concorrência efetiva, ela está dentro de um contexto global, não é um contexto local. E aí quando a gente pensa dentro de um contexto global, é muito importante deixar bem claro que o que foi feito nessa operação aqui, foi um modelo de simplificação, não é necessário fazer em nenhum outro lugar do mundo. Porque os profissionais da hotelaria, no resto do mundo inteiro, eles jamais levantam a mão para dizer: eu fui contratado como cozinheiro e você está me usando como forneiro. Nunca. Ele sai da cozinha se for necessário. Está chegando um grupo, tem 70 pessoas dando check-in ao mesmo tempo, lá na porta do hotel. Não tem nada acontecendo na cozinha, ele vai lá, ajuda, pega a mala, traz. Você tem um deslocamento maciço de pessoas para atender uma necessidade naquele momento que vai trazer uma experiência única. E isso é extremamente necessário. Os hotéis que praticam esse tipo de comportamento, claro que isso tem que ser coordenado, né? Não pode ser uma baderna, né, Lolo? Agora eu estou vendo, vai sair todo mundo lá, não é por aí. Isso são ações muito coordenadas. Mas os hotéis que praticam e operam nesses termos, eles operam naturalmente com uma eficiência de mão de obra muito maior. Porque senão eu tenho que ter quantos mensageiros para uma eventualidade de um ônibus parando na porta? Eu tenho tem uns dias lá que para um ônibus na porta, entra 70 pessoas, então eu tenho que ter 10 mensageiros na folha. E aí, ao mesmo tempo, eu também tenho uma lotação lá na cozinha, eu tenho que estar preparado para a lotação máxima na cozinha. Eu não posso pensar em recorrer a nenhum outro setor para não caracterizar um eventual pseudo desvio de função, por exemplo. Então, pessoal, a mensagem que eu deixo para vocês é: saibam, vocês escolheram para suas vidas, para suas carreiras, serem profissionais da hotelaria, da hospitalidade. Não se esqueçam disso. Na essência, somos todos prestadores de serviço. Eu, naturalmente, como passei em vários setores, mas principalmente na área de alimentos e bebidas, é muito difícil para mim, quando eu vejo o restaurante lotado, ficar sentado e deixar a coisa acontecer. Eu não me controlo. Eu pego a bandeja e vou ajudar, sem nenhum problema. É mais forte do que qualquer coisa. Eu me formei na Suíça e é assim que se faz lá fora. Dentro de um contexto global, é assim que se opera. Não estou dizendo que vocês vão fazer isso dentro dos hotéis de vocês, mas saibam que isso existe. E sempre que um setor, uma liderança, um colega,
por alguma razão, solicitar ajuda, ele está precisando. Não se atenha ao que está escrito ali, a minha função naquela hora. Porque naquela hora, a única coisa que importa é o cliente. Isso eu não tenho a menor dúvida, e vocês vão sair na frente, sem sombra de dúvidas, de muitas outras cidades com as quais a gente efetivamente concorre aqui no Brasil. Você sabe que o nosso mercado de turista ele é composto em mais de 90% pelo mercado doméstico, né? Então é razoável dizer que a nossa maior concorrência são as próprias cidades do Brasil e não as grandes cidades internacionais, porque nós não temos esse fluxo tão acentuado de turistas estrangeiros. Apesar de que eu sei que aqui no Grand Mercure até que tem bastante estrangeiro, pela própria natureza do grupo, você é um grupo francês, ele tem uma grande captação de turistas aí internacionais da França principalmente, mas de uma maneira geral não é assim. A gente sempre vai ver 90% do nosso público vai ser o público brasileiro, tá, pessoal? Então, passando essa parte de organograma, a gente vai para a comunicação e relacionamento interpessoal. Acho que a Adriana fez uma abordagem, eu vi os outros treinamentos dela, ela já aborda bastante esse tema. Então aqui eu também dou uma resumida e vou em alguns pontos muito específicos que eu acho que é interessante a gente gravar. Tá? Então entende-se por comunicação o processo de troca de mensagem envolvendo no mínimo duas pessoas, um emissor e um receptor. Ele pode ocorrer através de palavras escritas ou faladas, linguagem corporal, gestos, olhar, expressões, postura. Na forma oral sofre forte influência pelo tom de voz. E é importante, aí eu deixo aqui já destacado, nós temos a consciência, na maioria das vezes, tudo que a gente tenta comunicar para um receptor, na maioria das vezes, não vai chegar da maneira como nós gostaríamos. Não vai chegar de acordo com as nossas intenções. Porque, basicamente, para essa comunicação ocorrer, você depende do outro lado, do receptor. E você não controla nem a história dessa pessoa, nem o estado emocional, nada do que aconteceu, nem a religião, nada do que ela acredita, você não tem domínio sobre isso. A maioria das vezes, a comunicação ela não vai chegar da forma como nós gostaríamos. Eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante, mas tem muito a ver também com ruídos. Ela não está prestando atenção, ela não está na hora, no dia, o assunto que está sendo tratado, tudo isso influencia, então não chega do jeito que nós gostaríamos. A gente pode passar. Para que a gente consiga ter uma comunicação efetiva e evitar problemas de relacionamento interpessoal, eu pontuei algumas questões aqui que eu acho que vocês devem gravar. Eu sei que a Adriana, ela pontuou várias coisas, eu vi, assisti, mas eu deixei algumas coisas, inclusive algumas são parecidas com o que ela fala. Mas, basicamente, objetividade nas conversas. Foco na produtividade. Eu me perguntei aqui no início quem trabalhava 10 anos, quem trabalhava 20 anos, né? 20 anos. Quem trabalha aqui há 20 anos na hotelaria? 20 anos? Não, 17. 17. 17 é um bom número. 20 anos? Você mais de 20 anos? Bom, quem trabalha há mais de 20 anos, a senhora com certeza esteve lá comigo, há 20 anos atrás, era pré-requisito para trabalhar na hotelaria você dobrar. Dobrar significa trabalhar 2 turnos seguidos. Era pré-requisito você aguentar ficar em pé 18 horas, sem sentar. Pré-requisito. Você não entrava em nenhum setor operacional sem operar dessa forma, infringindo todas as leis trabalhistas e o que pode ser considerado mais humano. Tudo isso era atropelado. Há 20 anos atrás, 2001, era assim. Pouquíssimos hotéis tinham um rigor com a legislação trabalhista. Essa história de não se podia dobrar mais do que, aliás, trabalhar mais do que 2 horas extras, isso aí ninguém nem sabia que existia essa regra. A regra é, no mínimo, dobrar. Lá naquele complexo, lá, eu já fiquei 11 dias sem ir para casa e a gente meio que competia internamente para ver quem conseguia ficar mais tempo em pé, mais tempo acordado. Né?
3 dias ficava sem ir para casa. Normal, normal. Eu era do setor de eventos, o negócio era era uma loucura maior naquela época. Mas a gente competia para ver quem ficava 36 horas, 48 horas. Tem gente lá que alega que ficou 72 horas sem dormir. Eu meio desconfio. Mas eu fiquei já 38, 39 horas, 40 horas. Era competição. Fazia parte do negócio. Era quase um orgulho falar isso. Então, naturalmente, a gente passava muito tempo. Pior que não, você acredita? Pior que não, essas horas extras não eram computadas dessa forma. Pelo menos no meu caso não era. Eu tive um colega, um captain lá, que ele faturou uma grana. Realmente ele computava cada segundo que ele ficava lá. No meu caso, não. Mas eu era gerente naquela época de eventos, então gerente não tinha hora extra. Mas tinha muita gente que recebia, de fato. Mas isso era uma cultura, era uma regra. Era assim que o mercado se comportava. Os profissionais que trabalhavam naquele empreendimento, eles vinham de empreendimentos daqui de Brasília. Então, eram profissionais que eram do antigo Hotel Naum, eram profissionais que vinham do Hotel Nacional, que vinham do Carlton Hotel, que eram hotéis históricos, do Bonaparte, foram hotéis icônicos aqui de Brasília. Eram essas mesmas pessoas que estavam naquele complexo lá embaixo. Então, isso era uma questão cultural de mercado. Aliás, antes de vir para cá, eu vinha de Recife. Recife era a mesma coisa, não era nada diferente disso. Atualmente, isso acontece? Nem pensar. Nem pensar. Quando eu fiz essa pergunta em outros treinamentos, está muito parecido com a minha realidade hoje dentro do meu hotel. Por exemplo, a governança, praticamente ninguém faz sequer as 2 horas extras. É raro isso acontecer. A gente até tem o acordo de banco de horas, mas a gente não utiliza isso, porque não é de interesse de forma alguma. Né? Isso requer uma disponibilidade, uma entrega que é desumana, e é colocar todos os profissionais num patamar absurdo, né? De relacionamento, de qualidade de vida. Isso não se faz mais. Então, é razoável dizer que pouquíssimas pessoas aqui, eventualmente, até dobrem. Acho que para a gente dobrar lá, geralmente, algum colaborador chave por alguma questão. Houve um furto, alguém vai ter que ir para a delegacia, morreu um hóspede, houve um óbito dentro do hotel, já aconteceu, então alguém vai ter que acompanhar a perícia, vai ter que ir até lá na delegacia. Se o gerente não estava presente na hora, essa é a testemunha-chave, ela vai ficar um pouco mais de tempo, ela vai ter que se deslocar, eventualmente vai ter que ir para um hospital. Isso vai estar sendo computado de qualquer forma e haverá uma justificativa para que essa pessoa tenha ficado tantas horas dentro do ambiente de trabalho. Essa é a realidade do nosso mercado atual. Então, hoje, todo mundo pode ir para a academia, todo mundo tem algum tempo para se dedicar à sua família, todo mundo pode fazer o que bem entender. Existe, ao menos, tempo para que isso aconteça, porque não é exigido, não é mais pré-requisito entregar a sua vida inteira para o empreendimento os quais nós trabalhamos. Essa é a realidade. E aí, dentro dessa realidade, se nós só trabalhamos lá aquela jornada, no mínimo, objetividade na conversa, além de trazer um enorme benefício para os relacionamentos interpessoais e intersetoriais, é quase um dever. Para quem trabalha há mais de 20 anos, sabe exatamente do que eu estou falando. Claro, quando nós ficávamos a vida inteira dentro do hotel, a falta de objetividade nas conversas era tremenda. Porque você ficava muito tempo dentro do empreendimento, mas você tinha os horários de ociosidade. E você está lá convivendo com pessoas na mesma condição, né? Passando lá, dobrando, dedicando horas a fio no trabalho, e na ociosidade você fala de tudo e mais alguma coisa, né? E aí é onde impera a falta de objetividade na comunicação. Se conversa sobre tudo e mais alguma coisa, né? A ponto, inclusive, né? Tem gente da recepção aqui, recepção, maravilha, recepção, a turma está ali, um ambiente
pequeno, vocês estão muito perto um dos outros, não tem nada a ver com governança, não tem nada a ver com alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas se espalha pelo setor, se não está em eventos, está na cozinha, não está na cozinha, está no salão, está no salão, está no salão de eventos, está espalhado, governança está entre os andares inteiros, áreas sociais, mas a recepção vocês estão ali juntinhos, né? Muito tempo. E aí, quando a gente não tem check-in nem check-out para dar, nem checar, inserir reservas, eventualmente dar uma força para o pessoal de reservas, a objetividade nas conversas pode ser um grande desafio. O pessoal da recepção está muito perto, muito próximo. Existe uma condição física natural para ter uma certa intimidade. E é onde reina a zoação, né? Porque o pessoal lá da recepção lá do hotel vive zoando com a cara do outro. Eu só passo para lá para ver um zoando com a cara do outro. Literalmente. Porque vocês são muito íntimos, vocês têm um perfil, vocês se conhecem, vocês estão muito perto fisicamente. Isso acontece naturalmente. Mas vocês precisam ter um cuidado redobrado. Redobrado. Porque é nessa aproximação física, nesse espaço compartilhado, reduzido, onde nós damos maior margem para a falta de objetividade nas conversas. Essa falta de objetividade ela pode gerar todo tipo de transtorno que você possa imaginar. Eu espero, tenho certeza, que isso não acontece por aqui, né? Nesse grupo aqui. Não há nenhum tipo de arenga, né? Está todo mundo pacificado. Outra questão é a empatia com o interlocutor, né? Seja cliente ou colega, coloque-se sempre no lugar e evite valorar o ponto em questão. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho citado um exemplo, e esse é o mais recente, até desde que eu comecei esses 8 dias de palestra, não aconteceu mais nenhum, mas ele ainda é muito, muito recente lá no hotel. Nós tínhamos uma colaboradora na área de alimentos e bebidas, muito boa. Ela é realmente um destaque em termos de relacionamento, uma pessoa muito simpática, muito querida, aquela que já chega sorrindo, brinca com os clientes, o pessoal gosta dela de graça, ela é muito carismática, né? Ela é pequenininha, tem um oclão assim grande, uma figura, ela abre um sorriso, você abre, você já olha para ela, maravilhosa. Ela teve uma semana meio difícil, então ela chegou atrasada vários dias, faltou alguns dias, e isso aconteceu, na verdade, durante 2 semanas seguidas. E um dos líderes chegou para mim e falou, não, tem que ter uma conversa séria com essa moça, conversa séria, explicar para ela, é prejuízo, estão tendo que contratar extra, isso tem um custo enorme para a operação, ela tem que entender o prejuízo que ela está gerando. Calma, vai conversar. Vamos ouvir, vamos escutar o que está acontecendo. Ela tem aí uma série de coisas positivas, né, que muitos têm muita dificuldade, né, de gerar uma experiência positiva pelo seu próprio carisma, pela sua maneira natural de ser. Então ela tem um diferencial enorme. É importante que a gente entenda o que está acontecendo. Em primeiro lugar, ela é muito importante para nós. Segundo, a gente, antes de dar valor, a gente vai ter que entender o que está acontecendo. Vamos chamar ela para conversar. Então, a gente chamou, então, o que está acontecendo, o que está pegando aí no hotel, se está chegando atrasada, atestado você não apresentou, então a gente está muito preocupado, vamos entender o que está acontecendo. Ela falou, olha, senhor Henrique, é o seguinte, eu tenho 4 filhos, um de 2, um de 4, um de 7 e um de 8. Eu não tenho marido, eu não tenho mãe para tomar conta, então eu tenho que deixar eles sozinhos, não tenho com quem deixar. Eu venho trabalhar todo dia, e eu rezo todo dia, para quando eu chegar em casa, não está lá a polícia me esperando com a vara da infância para tomar os meus filhos. Isso nos deixou muito chocados, muito chocados. E foi muito importante para a minha liderança, para ele parar de valorar as coisas. Dar valor, falar, apresentar um custo, dar uma cifra para uma situação tão chocante como aquela que a gente estava vivendo naquele momento. Foi inclusive, um ponto de mudança, e a gente tem utilizado esse exemplo lá dentro do hotel para tentar, de alguma forma, parar de dar valor a todas as questões. Parar de ficar atribuindo cifras. Porque isso, sem sombra de dúvidas, vai gerar um problema de relacionamento interpessoal e mais intersetorial incalculável. Porque essa colaboradora, ela não era só importante para o negócio,
ela é importante para a comunidade. Pessoas que têm esse dom, que são muito positivas, muito simpáticas, alegres naturalmente, elas são importantes para o empreendimento como um todo, porque nem todo mundo é assim. E a gente precisa de um ambiente bacana. Quando a gente chega no hotel, é sempre importante ter pessoas que estão ali felizes, naturalmente felizes, para a gente ter vontade de ir trabalhar. Você chega num lugar que está todo mundo, né? Não está feliz ali, é um ambiente ruim para você ir. É importante você ter esses membros. Então, ela é um membro reconhecido pela equipe, e essa era uma situação que grande parte da equipe sabia do que estava acontecendo. Você imagine uma liderança, de uma certa forma, minimizando ou de alguma forma sendo mesquinho e atribuindo um valor para uma situação tão grave. Bom, eu não sei se eu falei, mas eu também sou presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui no Distrito Federal. Esse é um assunto que a gente não está tentando resolver via hotel, porque chamou tanta nossa atenção que passou a ser um problema da própria associação. Até porque essa não é uma realidade exclusiva daquela colaboradora, é uma realidade de muitas mulheres que trabalham na hotelaria. Nós sabemos, inclusive, o peso da governança, são setores que são tocados majoritariamente por mulheres, e são mulheres que são alicerces de famílias. Então, esse é um assunto que a gente vai tratar numa outra instância um pouco maior, através de projeto de lei, através de incentivo, com apoio de deputados e parlamentares, tentar resolver essa questão de uma vez por todas. Mas isso só para ilustrar o quanto a gente deve tomar cuidado quando a gente tenta atribuir uma cifra para determinadas questões. Esse é só um ponto, tenho certeza que vocês podem estar imaginando outros aí, e é isso aí. Pensem sempre nisso. Aperfeiçoamento no ato de ouvir, entender, em contraponto ao de escutar, né? Ouvir é muito diferente de escutar. O pessoal da recepção ali, meu colega passa a ouvir você falando meu nome, você está me zoando, né? Está querendo arrumar uma confusão. Escutar é fácil. Ouvir é muito mais difícil. E aí, esse processo de comunicação, ele tem que ser aperfeiçoado, tanto com os hóspedes, mas muito importante, entre os colegas. É com quem vocês mais conversam. Até as pessoas que estão na linha de frente, ou as pessoas que estão mais isoladas, no final das contas, a nossa maior comunicação, ela ocorre entre os colegas, e não entre o profissional e o hóspede. Esse é com quem nós menos falamos. Nós mais conversamos entre nós. Então, muito cuidado entre nós. Em vez de só escutar, vamos ouvir. Tem aquele colega que chega, né? Aqui na Cor, não sei se no GRAM e no Médico vocês já ouviram falar do termo bola murcha. Não? Acho que é uma coisa da marca Ibis. Bola murcha é aquele cara que já chega, né? Um dia terrível. Nossa, tá nublado. O ônibus está cheio. O negócio está um inferno. 3 horas na rodoviária. Eu vou ter que ir para casa. Agora eu tenho que ir para casa. Vou ter que esperar o ônibus. É aquele cara que é naturalmente negativo. A gente escuta muito isso, mas a gente ouve pouco. A gente não está entendendo exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa. É importante que a gente aprenda a ouvir. Porque esse é um exemplo que eu citei, que é um exemplo simplório. Mas dentro da minha realidade, eu sei de pai que precisa de medicamento que não existe, não está disponível na rede pública, custa uma fortuna. Eu sei de jovem aprendiz que está enfrentando o problema com os pais dentro de casa, por suas preferências. Isso interfere uma brutalidade no desenvolvimento dele dentro da empresa. Eu sei das mães que têm problemas com os filhos. Sei dos profissionais que têm pais que têm problemas de saúde, que dependem desses profissionais.
a gente sabe de um monte de coisa. Vocês todos precisam saber um pouco disso, ouvir mais, escutar menos, para ter um pouco mais de empatia. E aí vem aqui mais um ponto que eu acho muito importante nesse processo de comunicação, que é evitar a reprodução do estilo linguístico. Então, alguém aqui é do Nordeste? Nordeste, 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 maravilha. Alguém aqui é do Sul? Sul, só um. O pessoal do Sul abandonou Brasília, cheguei a essa conclusão. É a segunda pessoa em todos os treinamentos que é do Sul. Mas quando eu cheguei há 20 anos atrás aqui, só tinha gaúcho nessa cidade, meu Deus do céu. Na hotelaria só tinha gaúcho. Agora, assim, tinha os nordestinos, sim, mas gaúcho era a maioria. O que eu quero dizer aqui com evitar a reprodução do estilo linguístico? Eu morei em 5 países, mais ou menos 14 cidades, desde pequeno. Aprendi vários idiomas, com sotaques diferentes. É normal para mim, quando uma pessoa começa a falar, eu automaticamente viro a chave e já começo a falar igual a ela. Mas eu quero dizer que cada um de vocês faz a mesma coisa, independente de por onde vocês tenham passado. Vocês podem fazer isso mais rápido ou menos rápido. Leva um pouquinho mais tempo. Mas se você ficar falando com aquela pessoa ali 1 hora, 2 horas, daqui a pouco você solta um bate, ou solta um oxente, né? Evitem. A gente tem que ser policiado. Não há nada pior para um nordestino do que chegar um carioca e soltar um oxente. Tá pedindo, né? Tá pedindo para escutar umas boas, né? Mesma coisa com o pessoal do Sul, mesma coisa com o carioca. É uma coisa que nós fazemos naturalmente, é do ser humano. Mas nós, dentro desse ambiente cheio de pessoas que a gente convive todos os dias, na recepção que a gente está ali, né? Às vezes a gente começa a imitar uma gíria que o colega, né? Ele fala a gíria e daqui a pouco você está dando o nome dele, é a gíria que ele repete. A gente tem esse hábito. A gente precisa parar com isso, pessoal. Eu sei que às vezes a gente faz para descontrair, mas mais uma vez, pode haver um ruído nessa comunicação. A gente não sabe como é que a pessoa está naquele dia. Às vezes não é nem o nublado, não é nem o ônibus, é uma coisa pior. Aí você pega a pessoa na hora errada, no dia errado, e você vai passar a ter um problema interpessoal para o resto do tempo em que você estiver no hotel com essa pessoa. Ela vai criar aquele chamado ranço de você, e você nem sabe por quê. Você sempre tentou ser simpático, brincalhão, descontraído, tomar muito cuidado. São muitas pessoas, são muitas diferenças. Então, essa é uma recomendação que eu faço. Isso eu não vou nem falar desse hábito de tentar reproduzir um sotaque com um hóspede. Aí a coisa vai ficar feia. Aí a coisa, porque ele vai se manifestar da pior forma. Você não vai entender. Você vai levar uma patada e não sabe por quê. Aí você vai dizer, pô, o cara é mal-humorado, né? Aquele hóspede chato. Não. A gente se comunicou mal em primeiro lugar. Por fim, a timidez, tá, pessoal? Essa precisa ser vencida em qualquer função dentro do organograma hoteleiro ou em qualquer empresa. Já que a gente está falando de hotel, timidez precisa ser vencida. Tenho dado um exemplo de um colaborador lá do hotel, que está na área de serviços. A gente não tem segurança, a gente tem agentes de serviços, né? Ele controla acessos, ele não desempenha a função de segurança, então ele não está ali para tentar imobilizar, agredir, o que quer que seja. Ele é um agente de serviço, dentre os controles de acesso, ele faz reportes, ele orienta, ele dá informações, ele ajuda a manter a recepção organizada, ele vai na portaria, ajuda a organizar o agente de serviços, mas se confunde muito com os agentes de segurança,
é algo que a gente está tentando mudar um pouco, mas esse camarada tem 2,30 metros de altura por uns 2 metros de largura. Então, o cara é o próprio King Kong, né? Só que ele é extremamente tímido. Ele é muito tímido. Ele é enorme. Mas essa timidez dele torna ele monossilábico. Então ele fala poucas coisas. Uma coisa... o cara fechadão. Ele é enorme. E é muito tímido. No final das contas, ele é um cara incrível. É um cara puro. Ele é ingênuo em tudo que ele faz. Ele é uma criança de tanta pureza. Ele só tem tamanho. Mas essa timidez tem gerado todo tipo de transtorno que vocês possam imaginar nos processos de comunicação, né, que naturalmente não é o melhor. E recentemente a gente teve aí, umas 2, 3 semanas atrás, quando todos os hotéis aqui estavam lotados, né, todo mundo estava lotado, a gente estava lotado lá no aeroporto também. E a gente já não estava mais pegando reserva, mas ainda tinha gente passando na porta do hotel, perguntando se tinha vaga. E ele, com aquele jeitinho dócil dele, né, com aquela timidez, né, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Pois bem, nós estamos respondendo um processo administrativo por uma questão de discriminação racial. Imagine, havia um casal de negros que tinham reserva dentro do hotel e eles se sentiram extremamente ofendidos com a forma como foram abordados. Ele não perguntou se a pessoa tinha reserva, acho que ele nem deu boa noite, ele já foi dizendo, não tem vaga. Timidez aí, no pior dos exemplos, trazendo o pior dos prejuízos, que aí é o prejuízo de imagem. Sequer era intencional. E eu nem posso chegar e dizer nada a ver. Eu tive que chamar e falar, cara, infelizmente, tem muito a ver. A gente tem que entender que a forma como a gente se comunica, ela pode gerar, falei lá atrás, né? Nem tudo que a gente transmite vai ser recebido como a gente gostaria. Nesse caso, não foi. E eu não vou discutir percepção. A hóspede percebeu um ato discriminatório. É uma questão de percepção. Então, de alguma forma, a gente tem que reconhecer que houve aí um erro muito grave. Isso não poderia ter acontecido de forma alguma. Então, esse é o caso que eu digo, vocês precisam vencer a timidez. É muito comum, por incrível que pareça. Na própria recepção, a gente tem muita gente tímida, se reduzindo a dar informações robotizadas. Eu acho que a Adriana tocou nesse assunto aqui, mas é algo que acontece com uma certa frequência na maioria dos hotéis. Então, é importante que a gente trabalhe esse lado, seja na recepção, seja na governança, no restaurante, em alimentos e bebidas, em todos os setores, porque em algum momento a gente pode gerar um problema desses que eu citei aqui. Isso eu estou falando com hóspede. Entre colegas também não é legal. Tá? Entre colegas, a timidez também é super mal interpretada. Né? As equipes têm a tendência de rotular as pessoas, porque o cara é sisudo, porque o cara é isso, é aquilo, ou a moça é assim, essa... Não, ela só é tímida. Mas ela também tem um dever. Então, a nossa timidez, a gente tem que trabalhar também, melhorar isso, né? Tentar se comunicar da melhor forma possível, tentar realizar uma comunicação, no mínimo, completa. Tá, pessoal? Próximo. Cumprimento de padrões e procedimentos. A parte muito boa. Isso aqui é uma ferramenta muito boa para a gente minimizar uma série de problemas de relacionamento interpessoal e intersetoriais. Então, eu tenho certeza que todos os hotéis aqui que estão aqui presentes, então tem o Let's, o Cullinan, o Grand Mercury, o Mercury, eu estou esquecendo de algum outro hotel que está aqui presente? Meliá também está aqui, Meliá é uma super referência aqui na hotelaria. Todos vocês têm manual de procedimentos, não é isso? Meliá, né? Qual que é o seu nome, querida? Graziela. Graziela? Graziela, o nome da minha cunhada.
Graziela, qual que é a tua função lá? Auxiliar administrativo. Maravilha. Quando foi a última vez que você leu o manual? Eu nunca li, na verdade. Eu nunca li, na verdade. Mas, olha, que surpresa. Que surpresa. Deixa eu te dizer. Em todas essas palestras, quase ninguém leu o manual. Tá? Então você fica tranquilo. É claro, quem daqui é de RH? RH? Aleluia. RH ia querer me matar aqui se eu estivesse tendo esse tipo de conversa. Mas, enfim. Teve um camarada, no segundo dia de treinamento, que falou, inclusive essa semana, essa brincadeira que eu fiz com você, ele falou, li essa semana mesmo. Eu falei, cara, você está de brincadeira com a minha cara, que você leu o manual essa semana, né? Pessoal, essa é a realidade da maioria dos hotéis. A gente nunca mais lê o manual. A maioria dos hotéis tem um momento específico para a leitura do manual de procedimentos. Ele ocorre no ato da contratação. Basicamente, você tem lá 20 minutos para ler um calhamaço de folha e internalizar mais informação do que um HD de 1 tera. Né? É informação que não acaba mais. E depois a gente nunca mais vê. E quando é que você tem contato com as regras da casa novamente? Quando é que você tem contato com as regras da casa novamente, com os procedimentos? Sabe? Quando você leva uma advertência, exatamente, aí você matou na mosca. É aí que você vai ver o manual novamente. Então, eu tenho abordado esse tema, pessoal, por quê? Na verdade, a gente tem aí uma série de ferramentas à disposição, mas a gente continua utilizando as mesmas ferramentas. Então, tem lá os dossiês do Departamento de Governança, Alimentos e Bebidas, Serviços Gerais, tudo que você tem lá os dossiês, como utilizar o produto, como fazer, tem um manual do colaborador, que é o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele tem direito, o que ele não tem direito, são documentos diferentes, mas geralmente são ferramentas impressas, né? Ela não está à disposição de outra forma. Eu sei que na Accor não é assim. Na Accor tem uma série de plataformas que o colaborador ele pode acessar. Muitos treinamentos são feitos de forma virtual. Existem programas intensos. Mas os manuais, pessoal, ainda há muito a ser feito. Essa Accor que eu citei aqui até vem inovando bastante, porque vem aí com um dispositivo que se chama Accor Drops. Então, eles utilizam aí as plataformas de instant message, que são as mensagens instantâneas, no linguajar normal, WhatsApp. Então, criam-se os grupos e eles vão colocando lá pequenas informações que abordam várias coisas. Vai desde algumas regras, algumas políticas, algumas culturas, algumas promoções, alguns projetos sociais, mas ele vem de forma pingada, por isso ele se chama drops, né, que na tradução é gotas. Isso é uma inovação. Isso é uma inovação. É algo que os hotéis devem, de alguma forma, começar a criar. Eu não estou dizendo que esse drop é o mais eficiente, porque para cada empreendimento haverá uma ferramenta mais adequada. O importante é que a gente não se apegue apenas aos instrumentos que foram utilizados no passado. Então, um exemplo que a gente dá, os próprios cardápios, né, que até antes da pandemia era tudo impresso. Né? Hoje está todo mundo usando QR Code. Dá até nojinho pegar um cardápio, né? Todo mundo pegou lá, cheio de Covid e tal. Né? Tá sentindo falta do cardápio? Sou um cara das antigas. Seu penteado não esconde, cara. Mas tem muita coisa mudando. Então, até as redes sociais podem ser uma ferramenta muito forte de comunicação interna, né? Não necessariamente apenas para socializar. Você pode utilizar realmente para transmitir informações que são relevantes para o negócio. Enfim, isso são algumas sugestões que eu dou, porque manuais bem cumpridos, procedimentos bem cumpridos, vão evitar
todos os problemas de relacionamento interpessoal e intersetorial. Tá? Intersetorial eu tenho falado muito pouco, mas nada mais é do que a relação entre os setores como um todo. Governança com manutenção, aquela relação maravilhosa, né? Tem lá aquela reunião, a manutenção nunca fez o serviço. A governança está sempre reclamando da manutenção. Porque a lâmpada está queimada, porque o negócio está pendurado, porque o ramal não está funcionando, porque a cama está assim, porque o pé está assado. Aquela relação eterna. É muito importante a gente preservar essas relações intersetoriais. Ela se passa muito pelas comunicações e relações interpessoais. Esses manuais, né, que eu mencionei, eles devem ser a base dos treinamentos. É uma coisa também muito comum e vem acontecendo bastante. O manual, ele foi feito há 200 mil anos atrás, ele está lá impresso, ele ainda é o documento que determina quais são as regras do jogo. Aí vem um treinamento, a gente contrata um profissional super moderno, cara que tem um penteado moderno para dar um treinamento. Eu dou um treinamento que não tem absolutamente nada a ver com o manual. Isso é muito comum nas operações. Os treinamentos devem seguir o que está pautado nos manuais. Senão a gente vai ter aí uma enorme confusão. E quando é que a gente vai descobrir isso? Quando você infringir. E aí você vai tomar uma advertência. E depois, na hora de tomar uma advertência, você vai dizer, não, mas aquele cara lá deu aquele treinamento, ele falou que era assim, assim, assim. Está escrito no manual que é assado. Então, eu não tenho que tomar uma advertência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso gera problemas de relacionamento interpessoal, intersetorial e com a empresa como um todo. Tá? Próximo. Briefing diário. Quem faz briefing diário aqui? Melhor faz briefing diário em qual setor? O gerente geral faz todos os dias. Nossa, eu fazia isso em 2001. Graças a Deus eu não faço mais isso. Meu Deus do céu. Não, você não pode ficar doente, cara. Se você ficar doente, não tem reunião. É impossível um negócio desse. Era uma loucura. Para mim era muito difícil. Né? Gerência geral lá a gente faz semanal, mas tá ótimo. Quem mais faz diário? Governança faz diário, né? Perfeito. Mais algum? Tem alguém de alimentos e bebidas aqui? A e B? Bom, a e B é um setor que também normalmente faz um briefing diário, mas a governança, sem sombra de dúvidas, tem sido unanimidade. Toda a governança, nesses dias que eu tenho conversado com todos os hotéis aqui de Brasília, todos fazem um briefing diário. Isso é importantíssimo. O briefing diário é chave. Se ele não for feito, ele deve ser incentivado, deve ser provocado. A minha recepção faz briefing diário. A minha governança estava fazendo briefing 2 vezes por semana. Ainda bem que eu tive o treinamento para fazer a pergunta e eles dizendo na minha cara que estavam fazendo 2 vezes por semana. Tem que ser diário. Operação é muito importante fazer um briefing diário. As coisas acontecem todos os dias com quem está na operação. No caso da governança, você tem uma logística enorme. Você tem grupos específicos, você tem montagens específicas, você tem questões que aconteceram no dia anterior, que foram detectadas e não estavam de acordo, e você tem que tratar esse assunto para corrigir. Então, você tem que fazer isso diariamente. Na recepção, nem se fala. Porque na recepção, os erros, eles podem até se repetir, mas todo dia tem uma novidade. Porque o ser humano, ele é capaz de inventar coisas que você não acredita. E todo dia ele traz uma nova situação. Se você não fizer o briefing diário, no dia seguinte, você já está falando da última invenção. A penúltima você já esqueceu, porque a última foi mais absurda ainda. Mas você precisa tratar a penúltima também. Então, se você não fizer o briefing diário, você vai ter problema. É importante fazer o briefing diário em todos os setores operacionais. Extremamente importante. Esse é um momento chave, onde podem ser identificados os problemas de ordem intersetoriais e também de problemas interpessoais. Então, é aquela hora que aquele colega que reclama do nublado, do ônibus, ele não foi. Aí está lá no briefing, aí tem um camarada e fala, pois é, mas eu deixei fulaninho, ó, esse não está nem aí. Fulaninho não faz nada, vive escorado, só falando, só blá, 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 blá. Você dá aquela queimada.
Relacionamento interpessoal, isso é um problema de relacionamento interpessoal e tem que ser tratado. Briefing da governança lá no hotel, que antes era a cada 2 dias, ou era 2 dias, agora que é diário, todo santo dia tem uma questão. O nome da manutenção é o que mais se fala no briefing diário da governança. No caso da recepção, o que mais se fala é do setor de TI. Ou o sistema está lento, a internet não presta, a televisão está dando pau e por aí vai, né? Esses briefings são muito importantes porque eles vão guiar toda a parte de gestão e as medidas emergenciais, porque você tem que parar de falar nesse assunto. E a única maneira de você tocar nesse assunto é encarando e resolvendo esses assuntos de uma vez por todas. Então, eu estou dobrando a capacidade da internet do hotel em função desses treinamentos, porque agora virou alvo lá. O hóspede está, problema de internet, está caindo, está atrapalhando o sistema está lento e por aí vai. Estamos investindo nisso. Porque isso, com certeza, vai minimizar os relacionamentos, os problemas de relacionamento interpessoais e intersetoriais. Então, façam os briefings diários, não deixem de fazer, eles são importantes, tenham objetividade, saibam ouvir, utilizem tudo que a gente falou aqui nesse momento chave. Semanais, que é o que eu faço, ele é mais um forecast de curto prazo. Forecast significa o que vai acontecer nessa próxima semana, tem algumas coisas chaves que vão acontecer, então tem um evento específico, tem uma comitiva chegando, tem uma obra acontecendo, pode atrapalhar, tem que suspender para não gerar um tumulto. Então a gente trata uma coisa que vai acontecer na semana. O briefing não, o briefing é o que vai acontecer, o diário é no dia e o que aconteceu no dia anterior. E aí tem aqui, que já não são nem os briefings mensais, mas sim as reuniões mensais, essas devem ser conduzidas com todos os setores, essas são as reuniões gerais dos hotéis, onde geralmente a gente fala tudo de bom que aconteceu ao longo do mês. É também uma grande oportunidade para a gente detectar problemas de relacionamento intersetorial e interpessoal, por incrível que pareça. Eu, particularmente, nessa reunião mensal é onde a gente anuncia o aniversariante do mês, o colaborador do mês, o premiado do TripAdvisor, as promoções, os novos contratos, as pessoas que estão saindo. E aí, quando eu falo das novas promoções, eu fico muito atento. E a liderança tem que estar muito atenta. Porque quando a gente fala e anuncia, olha, fulano foi promovido, ciclano foi promovido, a gente começa a olhar na cara dos setores para ver qual é a reação. E a gente detecta muita reação negativa. Isso é péssimo. E a gente precisa trabalhar isso. É engraçado como o ser humano ele reage a tudo, né? Às mudanças. As grandes redes, inclusive gerentes gerais, geralmente eles não saem de uma operação e ficam na mesma operação. Eles têm que ir para outra operação, porque a equipe não aceita. Não aceita a mudança. Minha mensagem para vocês é abracem. A maioria das promoções com quem vocês vão conviver são as pessoas que vão ficar no mesmo hotel. São pessoas que estão crescendo ali dentro daquela unidade. Até ela ir para uma outra unidade é bem complicado. Então vai ser no próprio hotel que vocês vão assistir às promoções. E não fiquem se perguntando por que ele e não eu. Porque no momento em que vocês fizerem isso, já está dada a resposta. Só porque vocês fazem essa pergunta. Se alguém foi promovido, abracem, apoiem. É muito importante que vocês façam isso. Tá? Porque na hora que vocês forem promovidos, vocês vão precisar desse apoio. Tá, pessoal? Bom, já tomei uma puxada de orelha. Dispositivos de comunicação e registro, a gente falou brevemente. Nós vamos começar a dar uma olhada aí nas redes sociais, nas plataformas, nos WhatsApps. Nesse quesito, eu só tenho um recado. Cuidado com os conflitos. Cuidado com os conflitos. Tá? É permitido utilizar celular dentro do hotel? Nas operações? Governança pode usar celular? Você pode usar celular. Quem não pode usar celular?
Nas minhas operações, não pode usar celular. Governança não pode usar celular. Alimentos e bebidas, não pode usar celular. Qual é o recado que eu tenho para dar? Tome muito cuidado. Se eu não posso, se eu não autorizo utilizar celular, por que a minha liderança está mandando um recado, mensagens e diretrizes pelo celular? É um conflito. Atenção às ferramentas. Estabeleçam as regras claras. No hotel onde eu trabalho, só se usa celular na operação quando o colaborador vai lá falar no DP e fala, olha, eu estou com um problema, eu tenho uma pessoa que está com um problema de saúde, eu estou esperando uma ligação de emergência, e aí ele está temporariamente autorizado a ficar com o celular no bolso, porque ele precisa ser alertado. Regra geral. Muitos hotéis aqui é terminantemente proibido. Mas eu acho que a gente deve moldar e prever as situações e acompanhar as tendências e os avanços da tecnologia. Enfim, é só esse o recado com relação a isso, que eu estou levando várias puxadas de orelha, tem que correr aqui. Sinergia intersetorial igual a sucesso. Pessoal, não há dúvida que se a gente tiver todas as questões de relações interpessoais, intersetoriais resolvidas, esse é o grande chave do sucesso. Mitiguem todas as questões pessoais de setores para que vocês tenham todo o sucesso. O maior recado que eu tenho para dar é assim, o sucesso de todos esses hotéis aqui presentes, para mim, lá no aeroporto, é a glória. Se vocês estiverem bem, eu estou bem. Se o meu hotel do lado estiver bem, eu estou bem. Se essa equipe aqui estiver bem, eu também estou bem. Porque a cidade está bem, porque o setor está bem representado. Ele é muito reconhecido e a gente larga disparando na frente da concorrência, que não reside aqui, ela está lá fora. Muito obrigado pelo tempo de vocês, desculpem a demora, obrigado por terem prestado atenção, eu sei que é difícil ficar até essa hora. Passar a palavra aqui.